Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. De volta, Jornal da Bandeirantes. Gente, vamos falar mais sobre o centro de São Paulo, vamos falar sobre a Cracolândia, né? Um assunto que está em pauta aqui. A Rádio Bandeirantes virou uma grande agência de notícias para outros veículos sobre o que está acontecendo no centro de São Paulo. Para falar mais sobre o problema da violência no centro, a gente trouxe aqui para o estúdio o delegado Roberto Monteiro, um dos grandes quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que tem feito um trabalho muito importante de recuperação do centro nessa grande iniciativa que temos com a Prefeitura, a iniciativa privada de tentar transformar o centro num lugar melhor. Operação Caronte é o nome dada para o combate aos usuários de droga que estão lá perambulando, atacando comerciantes, aqueles que são vândalos e atacam viaturas da polícia. Tem dado resultado e o Dr. Roberto Monteiro tem balanços importantes para apresentar para nós aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Doutor Roberto, o senhor estava me contando aqui que já trabalhou em rádio, né? Então já sabe como é que funciona tudo aqui, não preciso fazer nenhum preâmbulo, vamos direto pro assunto aí. Conta pra gente como é que está, em que fase estamos e quando que a gente vai acabar com a Cracolândia, hein? Bom dia pro senhor. Bom dia, Pedro, bom dia também a todos que estão aqui no estúdio e que principalmente aqueles e aquelas que estão acompanhando em casa a Rádio Bandeirantes. É uma alegria estar aqui, eu estava comentando com você antes, fora do ar, que eu já fiz um programa de rádio chamado Polícia em Ação, na região Bragantina, era líder de audiência, eu falava das ocorrências policiais, também da incidência penal, falava dos artigos do Código Penal que realmente as pessoas gostavam muito. Eu adoro esse meio de comunicação que é o rádio, porque nós temos possibilidade, Pedro, de falar com mais tempo, falar sobre os assuntos de forma mais abrangente. Então veja, nós, Pedro, na Seccional Centro, iniciamos a Operação Caronte. Aliás, falar o que é Caronte, as pessoas repetem o nome, chamam a operação pelo nome, que eu fico muito feliz que ela tenha tido essa tamanha abrangência na sociedade, mas Caronte, Pedro, é o barqueiro da mitologia grega que levava a alma dos vivos para o mundo dos mortos. E para você atravessar no barco do Caronte, você colocava uma moeda nas mãos dessa entidade grega. E por isso que nós fizemos essa analogia. O traficante nada mais é do que o barqueiro Caronte, que ele pega a alma daquele dependente químico que vive apenas para consumir o crack, totalmente depauperado fisicamente e psicologicamente, e leva ele aos poucos para o mundo dos mortos. Essa é a analogia e eu penso que é muito apropriada pelo que acontece ali. Nós tínhamos uma realidade, Pedro, de aproximadamente 30 anos em que a Cracolândia existe. Depois que a antiga rodoviária saiu ali do centro, e aqueles que são mais experientes, que estão nos ouvindo, sabem do que eu estou falando, nós tínhamos a grande rodoviária de São Paulo, ali bem no centro de São Paulo. Então, perto da Sala, ali em São Paulo, que é onde se realiza concertos hoje. Então, com a mudança da rodoviária lá para o Tietê e também com a degradação daquele espaço, se instalou ali alguns pontos de venda de droga. Inicialmente maconha, cocaína e depois, na década de 80, chegou o crack, que é uma droga avassaladora. É uma droga muito perigosa que vicia rapidamente e a pessoa abandona a família, abandona também todos os seus vínculos sociais, inclusive o trabalho, para ficar ali só consumindo drogas e se matando aos poucos. Então, quando eu assumi a Seccional Centro há 4 anos atrás, nós tínhamos como um dos grandes desafios da área central, porque a Cracolândia de antigamente tinha um impacto enorme na região, muito grande, não só na criminalidade, como também era uma área, Pedro, que nós não conseguimos entrar. A polícia tinha que entrar e cada vez que entrava havia confronto com aqueles dependentes químicos que eram insuflados pelos traficantes. Eles usavam os dependentes químicos, em mais ou menos uma média de 4.000 dependentes químicos, como massa de manobra.
Então nós tínhamos uma situação em que a Praça Júlio Prestes e o entorno ali, as ruas do entorno, elas eram tomadas por barracas, que nós denominamos vagões, e dentro desses vagões aí, daquelas tendas de lona preta geralmente, nós tínhamos embaixo delas 10 a 15 bancas de venda de crack principalmente. Bancas nada mais é do que um caixote virado com uma mesinha, feita uma mesinha em cima, um vidro, e ali em cima do vidro pedras gigantes de crack que eram partidas com gilete e vendidas mais ou menos a R$30, 20 para o dependente químico. Diante dessa realidade que as pessoas às vezes esquecem e também falam, puxa, não melhorou, melhorou muito. Se você parar e pensar e retroceder um pouco nesse 1 ano e meio, nós tínhamos um gueto aqui no centro de São Paulo, nos locais mais importantes da nossa cidade, era um gueto impenetrável. Que a Guarda Civil Metropolitana e a PM eram atacadas a tiros, a pedradas, com bola de bilhar, enfim, era uma situação muito difícil. Nós começamos com grandes operações lá com o apoio do GER, do Garra, havia confronto quando nós entrávamos, porque os traficantes, eles fazem com que os dependentes se insurjam contra a polícia. Traficantes ali, inclusive, determinavam aos seus disciplinas que atirassem na polícia, e às vezes os próprios dependentes eram mortos com balas perdidas disparadas por eles. Então nós começamos a Operação Caronte na Praça Júlio Prestes, nas redondezas. Nós tínhamos hotéis em volta ali, Pedro, onde se consumia droga 24 horas por dia. O dependente pagava R$5 para consumir ali num hotel, é modo de dizer, né, gente? Era um muquifo, era sem janelas, sem telhado, uma sujeira incrível, que a televisão mostrou, até a TV Bandeirantes mostrou algumas cenas. Pena que a televisão não tem ainda não dá para sentir o olfato, né? Era uma coisa horrorosa, e a sujeira. E ali eram hotéis onde ficavam os traficantes, nos melhores acomodações, vamos dizer assim, e os dependentes largados à própria sorte. Então nós, com a Operação Caronte, nós reprimimos o tráfico de drogas. Nós também conseguimos, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, o empenho do prefeito Ricardo Nunes, que tem nos ajudado em tudo, a Polícia Civil do Centro. É grandioso o trabalho dele na área de segurança pública, do prefeito Ricardo Nunes. Então, nós conseguimos fechar os hotéis e reprimir o tráfico. Aí, Pedro, nós tivemos uma mudança do fluxo para a Praça Princesa Isabel. Quem está nos ouvindo e passava ali, ou de ônibus, ou de carro, ou mesmo caminhando, lembrava que a Praça Princesa Isabel, que tem aquele monumento equestre maior do mundo, com o Duque de Caxias, nós tínhamos ali um absurdo. Foi tomada a praça, e não por moradores em situação de rua, mas sim por traficantes que expulsaram as pessoas em situação de rua e ali ficaram naqueles barracos improvisados, com comércio também livre e aberto de droga. Aí nós fizemos uma grande operação lá, mais de 400 policiais, prendemos traficantes que eram identificados, essa é a diferença da Caronte também, previamente com trabalho de inteligência e investigação. Nós fazíamos, inclusive, infiltração de policiais civis no meio ali do fluxo, e nós coletávamos imagens que eram levadas ao Poder Judiciário. Para você ter uma ideia, Pedro, neste período foram mais de 130 mandados de prisão expedidos pela Justiça, pela Vara do Crime Organizado. E aqui eu quero até fazer aqui jus e agradecer o imenso apoio que nós tivemos dos juízes de direito e também dos promotores de justiça da Vara do Crime Organizado, que muito nos ajudam nesse combate ao tráfico de drogas. E aí nós fizemos aquela ação, nós tivemos nesse momento a dispersão do fluxo, que ainda tinha umas 1.500 pessoas, e depois nós tivemos várias ações. Foram lá perto da rua Helvétia, numa rua próxima, até a Rádio Bandeirantes acompanhou com o Datena também a nossa incursão. O Lucas, que é um repórter do Datena, entrou comigo dentro daquela barraca enorme de tráfico. Enfim,
tudo que havia, e as pessoas às vezes são, lógico, lembram mais do presente, é normal, eu também sou assim, mas as pessoas às vezes se esquecem do que nós tínhamos aí, daquela realidade triste, horrorosa, daquelas barracas com comércio aberto de drogas. Hoje, Pedro, nós temos uma situação muito diferente. Nós temos um fluxo de 200, 300 pessoas que nós também agimos para reprimir o tráfico de drogas e também, na sexta fase agora, responsabilizar o dependente químico que usa droga, o crack, em cena aberta de uso. Então, nós continuamos nesse trabalho, nós estamos na sexta fase, na 10ª etapa dessa sexta fase, e fazemos semanalmente várias incursões e diariamente também a presença de policiais civis nesses fluxos. O Cláudio Humberto está em Brasília, tem uma pergunta para o senhor também. Cláudio. Claro. Cláudio. Doutor Roberto, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber que é algo que nos intriga, assim, né, a todos nós, não apenas os moradores de São Paulo, mas brasileiros de todo o país. Só a Cracolândia, porque a droga, né, tem lá crack para ser vendido, né. Ontem o senhor comandou aí uma operação importante, prendeu traficante, um bandidaço que chefiava o tráfico na região, etc. Mas assim, o que intriga a todos nós é por que a polícia não faz isso mais frequentemente, não é? Porque se conseguir simplesmente estancar o acesso dos traficantes à Cracolândia, né, por exemplo, ou se estando lá, ao perceber a chegada deles, agir imediatamente, para quem não é do ramo, para quem está fora, digamos assim, dessa rotina muito dura que o senhor enfrenta no combate ao tráfico e às drogas e tal, para nós fica assim, por que é que isso não é feito mais frequentemente? Por que é que não se prende mais traficantes em flagrante, né? Não é muito difícil conseguir fazer imagens de traficantes vendendo drogas na Cracolândia, né? E muitas vezes a poucos metros do policial que está ali, de alguma maneira, observando a cena. E a gente vê vidas destruídas. Eu não me refiro a esses drogados que fizeram a opção pela autodestruição, eles que se ferrem. Eu não estou nem aí com isso. Mas a minha preocupação é com o cidadão, né, com a família. O cidadão que de repente sai para ir para o trabalho, levar o filho na escola. Quando ele desce do prédio, lá na calçada dele está tomada de drogados, né? E drogados consumindo drogas que foram entregues, fornecidas pelo traficante ali a 2 metros de onde o cidadão está saindo para ir para o seu trabalho, etc. E há sempre aquela sensação de que a polícia nunca é suficiente. Como o senhor acha que isso pode ser enfrentado, esse tipo de realidade de constatação? Cláudio, a sua pergunta é ótima, eu acompanho você há muitos e muitos anos, como jornalista, como colunista, e admiro muito o seu trabalho. Cláudio, na verdade nós fazemos diariamente as prisões. São noticiadas, inclusive pela televisão, da Atena sempre acompanha com a sua equipe de jornalistas, de repórteres. As prisões são diárias e também elas ocorrem em operações. Ontem nós fizemos a Operação Diamante para reprimir o tráfico de drogas, já em larga escala, que nós temos 2 tipos ali de traficantes. Temos o traficante, o microtraficante, que nós chamamos de lagarto, é aquele que fica vendendo as pedrinhas no milho, que eles chamam. O milho é a mão, né, com as pedrinhas, 2, 3, 4 pedrinhas, e vendem em pouquíssimas quantidades. E nós temos aquele que fornece para a Cracolândia. Então, até hoje, nós prendemos 200 e poucos traficantes já. Traficantes grandes, fora que esses que eu falei que chamam lagartos, que são os microtraficantes. E ontem nós cumprimos 16 mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão, numa comunidade, Cláudio, que chama Comunidade do Sapé, e fica no Butantã, não tem nada a ver com o centro de São Paulo. Falou, mas pera um pouquinho, foi cumprir lá no Butantã, por que tem reflexo na Cracolândia? Porque esse pessoal que foi preso ontem é que recebe a droga bruta que vem do exterior. O Brasil não produz cocaína, como todo mundo sabe. Então nós prendemos aquele que recebe a droga bruta, faz o cozimento da droga, o preparo, a mistura,
e depois embala e vende nas suas biqueiras, seus pontos de distribuição, inclusive na Cracolândia. Então foi um trabalho de 1 ano que nós fizemos, Cláudio, de inteligência, de investigação, primeiro acerco, Dr. Fábio Daré, investigador-chefe Gilberto e equipe, e ontem nós deflagramos esta operação. E prendemos o líder da quadrilha, o Carlinhos, está preso, e também outros integrantes dessa organização criminosa ligada a uma facção que atua dentro e fora dos presídios. Então nós também agimos nessa estrutura mais elevada do tráfico. E as prisões lá na Cracolândia são diárias, de dia e de noite. São pequenas prisões porque, como eu disse, são microtraficantes os lagartos, mas são importantes também. E uma coisa que é relevantíssima é agora, na 6ª fase, a responsabilização criminal daquele dependente químico que usa e porta droga em cena aberta de uso. Eu não falei aqui, mas a Operação Caronte, ela se baseia numa experiência internacional que nós tivemos a possibilidade de observar em várias partes do mundo. Em Nova York, que é com crack mesmo, também em Amsterdã, em Portugal, que é mais com heroína. E quais são os pilares básicos para o combate a uma cena aberta de uso como nós tínhamos aqui em São Paulo? Primeiro, a repressão sem trégua ao tráfico de drogas, de todas as escalas, principalmente aquela escala mais elevada daquele traficante que fornece a droga em quantidade. Segundo, é uma assistência social e também assistência de saúde ao dependente químico, e isso a prefeitura tem feito com o programa Redenção. Como eu falei, é uma prioridade para o prefeito Ricardo Nunes. Nós temos aqui, Cláudio, em São Paulo, os CAPs, os CIATs. Cada CAPs custa R$650 mil por mês para ser mantido, com vagas de internação, de tratamento. Então isso é importantíssimo para aquele dependente químico que não vira criminoso. Aquele dependente químico que rouba, que furta, tem que ir para a cadeia, como qualquer outro cidadão. E o terceiro pilar é a requalificação urbana. Até o Pedro esteve conosco no lançamento desse projeto no Teatro Bandeirantes, também o senhor Jânio Saad, que é o presidente aqui do Grupo Bandeirantes, presente. Então é um investimento gigante da Prefeitura de São Paulo, de mais de R$1 bilhão na requalificação dos imóveis do centro. Então, esses 3 pilares são fundamentais. Finalizando a resposta da pergunta, eu sei que me alonguei, mas é importante dizer e colocar todas aqui as situações, a questão da comunidade. Nós temos um contato muito grande com as pessoas que moram no centro e também com os comerciantes que exercem as suas atividades no centro de São Paulo. Eles mandam para mim, tem o meu celular, me mandam imagens e nós agimos diariamente. Nós tivemos agora uma questão que foi uma dificuldade da Polícia Militar de fazer ali o policiamento, por conta que o efetivo também é pouco no centro de São Paulo, como o nosso da Polícia Civil também é pequeno. Nós precisamos ter um efetivo maior, mas tivemos o comprometimento do Coronel Sansana, que é o comandante do CPA M1, que é o meu correspondente da Polícia Militar, que a PM vai fazer todos os esforços necessários para aumentar o policiamento ostensivo fardado ali no centro da capital. É nesse ponto que eu gostaria de falar com o senhor. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes. Sônia Bló está falando com o senhor. E o senhor falou também do relacionamento, né, que vocês da operação têm que ter com as várias partes envolvidas. Quer dizer, a população, vocês têm que fazer a prisão dos bandidos, dos traficantes, e também tem, na outra ponta, lidar com o Ministério Público. Como é que vocês estão fazendo caso a todos esses relacionamentos para que, de fato, o interesse da população seja resguardado? Ótima pergunta, Sônia. Também te acompanho, parabéns pelo seu trabalho como jornalista. Obrigada, doutor. Sônia, olha, nós temos um excelente relacionamento com o Ministério Público. O doutor Sarruba é o procurador-geral, com quem eu mantenho contato. Às vezes eu marco com ele, vou lá conversar na Procuradoria-Geral de Justiça com ele, expor o que nós estamos fazendo. Ele conhece profundamente a Operação Caronte, também os promotores de justiça que atuam nessa área, principalmente os promotores do crime organizado. Como é ali, Sônia, uma ação de crime organizado,
Inclusive, nós temos uma facção que era dona ali da Cracolândia e faturava, segundo as nossas projeções, 200 milhões de reais por ano vendendo drogas a dependentes químicos. Então, é por isso que foi para a vara do crime organizado. Então, nós temos uma ajuda muito grande do Ministério Público e também do Judiciário, ali dos juízes e juízas das varas do crime organizado. Nós agora temos um contato maior com a Defensoria Pública, que faz um trabalho brilhante aqui em São Paulo também. É importante que as pessoas, as autoridades, conheçam a Operação Caronte na sua plenitude e os nossos objetivos. E também com a OAB, com a parte de direitos humanos da OAB, nosso relacionamento se estreitou bastante para que nós todos, junto com a imprensa, com a mídia, que é importantíssimo o trabalho de divulgação da nossa atividade policial, que é responsável, planejada e se baseia nos melhores exemplos internacionais, que haja essa conjugação de esforços. Não podemos trabalhar cada um de um lado. Que eu falei para o Pedro aqui, o Pedro falou para mim antes de entrarmos no ar, doutor, agora que eu estou percebendo que existe essa conjugação de bons propósitos. É assim que temos que trabalhar. Nada se resolve sozinho. O doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. A sensação que eu tenho só às vezes, né, que a polícia vai lá, o senhor disse aí, prende, aí consegue enquadrar como um pequeno traficante ainda. E aí, alguns dias depois, a justiça solta. Vocês sentem isso na pele também? O Poder Judiciário tinha que dar um rigor maior aí para esse assunto, manter traficante na cadeia, para que ele não volte para a rua, porque ao voltar para a rua, ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para o crime, né? Olha, Pedro, você sabe que desses quase 200 traficantes presos, a maioria absoluta ainda está encarcerada. Devido ao trabalho de inteligência, de investigação que nós fazemos, nós levamos ao Judiciário, ao Ministério Público, inclusive, para mim, hoje é a rainha das provas, que é a imagem. Uma imagem vale mais do que milhares e milhares de palavras. Então, por exemplo, Gatinha da Cracolândia, ela foi condenada a 5 anos de cadeia, porque ela foi surpreendida em diversos dias diferentes, vendendo a droga e recebendo muito dinheiro. Ela foi solta agora, mas tenham certeza, todos que estão ouvindo, que não foi por uma decisão do juiz, o juiz é bonzinho, é benevolente, e do Ministério Público. É porque a lei permite. Eu tenho falado muito isso. Os juízes têm mão pesada, são firmes. O Ministério Público, idem, defende a sociedade. Agora, as leis no Brasil são muito benevolentes. Então, nós precisamos ter uma mudança urgente. E olha, não é só em tráfico, não. Quando nós falamos também em furto e roubo de celulares, olha, Sônia, nós apreendemos mais de 11 mil celulares de 2019 até aqui, prendemos mais de 1.000 pessoas, mais quase 1.500 só a Polícia Civil. Sem falar da Polícia doutora, Militar. a gente está vendo tantas cenas impressionantes que estão sendo ontem mesmo, divulgadas. Né, o nosso Motolink aí, esqueci o nome dele agora, eu vou lembrar já. É que ele fez imagens brilhantes. No glicério ali, né? Ele tava passando ali pelo glicério, pegou um flagrante lá de um roubo de celular ali, do sujeito que quebrou. E o bandido saiu assim, foi uma corridinha, viu, doutor? Mas assim, sem o menor constrangimento. Aí, quem tá nos acompanhando no YouTube tá vendo essas imagens, ele quebrou o vidro, pega o celular, sai correndo, mas não foi nenhuma sangria desatada, era só para tomar distância mesmo, porque ele sabia que o motorista não ia poder recuperar seu celular. E olha só o carro do coitado. Ainda bem que não morreu, né? Eu queria emendar esse exemplo assim com a minha pergunta, né, que diz respeito, doutor Roberto, a uma dificuldade que o senhor... Aliás, eu quero aqui dizer o seguinte, profissionais como o senhor, assim, tem a minha mais profunda admiração. É muito difícil o seu trabalho, é um trabalho que frequentemente pode dar aquela sensação de enxugar gelo, né? Aquela sensação de que, puxa vida, tanto que a gente faz, tanto que a gente luta e a história continua, né? Até pela falta de solidariedade. O senhor tem elegantemente se referido aí a juízes e a promotores e também a defensores públicos que têm ajudado nessa tarefa, etc. Mas a gente vê, de outro lado, autoridades que não fazem isso. Até no próprio Ministério Público há pessoas que aparentemente, eu digo aparentemente porque, enfim, eu acho até que essa é uma visão uma visão ingênua, aparentemente por razões ideológicas tenta desfazer qualquer iniciativa
ou para, enfim, acabar com a Cracolândia ou para reduzi-la ao máximo possível. Há promotores que fazem disso, assim, até parece que sem Cracolândia eles não existem profissionalmente, né? Talvez por isso eles lutem tanto contra qualquer medida para acabar com a Cracolândia. E a gente tem um presidente que vai tomar posse agora no dia 1º, que não faz muito tempo criticou a prisão de criminosos como estes, que foram flagrados pelo nosso companheiro da Motolink, né? Furtando um celular, arrombando enfim, estilhaçando a porta da janela do carro e roubar o celular. Sabe, eu queria que o senhor falasse sobre isso, a sensação que dá. O senhor olha para um lado, olha para o outro, como é que uma autoridade, como o representante do Ministério Público, pode agir contra iniciativas da Prefeitura, do Governo do Estado, das secretarias ligadas ao combate, né, a esse drama, né, não só saúde, mas outras na área social, etc., e a polícia? Como é que pode, assim, como é que o senhor se sente diante de uma situação como essa? O senhor já chamou para uma conversa, ou procurou entender a cabeça dessas pessoas que ficam, não, o cara tem o direito de se drogar e tal, e tem o direito de ficar ali na casa daquele cidadão a que me referi, né, que sai para trabalhar ou levar o filho na escola, está lá a calçada dele com não sei quantos farrapos humanos drogados, né? Eu queria que o senhor me falasse sobre isso, sobre essa falta evidente, né, de percepção de solidariedade de certas autoridades. Cláudio, a sua colocação é muito acertada e pertinente, como sempre. Na verdade, o Ministério Público é muito grande, como a polícia também é. E nós temos dentro do Ministério Público algumas pessoas que divergem, inclusive do pensamento do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Sarrubo. Divergem do entendimento de promotores de justiça que fazem um trabalho maravilhoso na vara do crime organizado e que, infelizmente, acabam se levando por uma bandeira ideológica. E eu faço questão de todas as vezes que eu converso com essas autoridades, é o seguinte: nós não temos cor ideológica. A polícia age em benefício da sociedade. O nosso propósito é de bem servir a comunidade. Então eu penso que, infelizmente, algumas autoridades, e também, isso eu coloco a polícia também, não estou fazendo crítica aqui a nenhuma instituição, algumas autoridades se valem dessa bandeira ideológica, inclusive da perpetuação da Cracolândia, para a autopromoção, para dizer que estão ajudando esse dependente químico, como muito bem você falou, está sendo consumido pelo crack. Eu vou quase que diariamente, eu pessoalmente, a Cracolândia. Não existe mais a Cracolândia como existia antigamente, mas são os fluxos da Cracolândia, né, que são os dependentes químicos, e fico todas as vezes, Cláudio, penalizado com o que eu vejo. Eu não entendo, como delegado de polícia há 37 anos, classe especial há 22, que é o topo da carreira, eu não entendo como que alguém pode concordar com uma cena daquelas. Pessoas vivendo no meio da imundície, pessoas consumindo droga o dia inteiro, mancas, com doenças, com pernas com cancro lá, com feridas horrorosas e pior, né? E a comunidade, como você disse, sendo impactada com tudo isso. Outro dia perguntaram aí a uma autoridade política que é muito presente nessa luta a favor dessa situação que se hoje não se mantém mais, mas se infelizmente temos alguns resquícios ainda presentes aqui em São Paulo, se ele gostaria de ter esses dependentes na frente da casa dele. Ele respondeu de forma muito sincera: não, na minha casa eu não gostaria de ter. Puxa, e na casa dos outros pode ter? Então eu não entendo essa colocação de certas pessoas que primeiro prejudicam toda uma comunidade. Olha, só para finalizar aqui minha resposta, Cláudio, sem me alongar, e já me alongando um pouco, mas nós temos aqui finais de semana em que a comunidade ali em torno de Santa Efigênia fica sem energia elétrica, porque os dependentes furtam os cabos da Enel. Sabe o que eu faço? Eu mando a minha viatura para lá, da Polícia Civil, com as equipes da Enel, e enquanto a energia não é restabelecida, eu não sossego na minha casa. Porque eu sei que as pessoas perdem comida na geladeira, as bombas dos prédios não funcionam, não sobe água para as pessoas tomarem o banho, usarem água dentro de casa.
enfim, sem energia É uma elétrica, realidade é um que horror. só quem acompanha, né, doutor Roberto? E o senhor acompanha de perto essa realidade. Por isso eu queria até fazer uma pergunta que foge um pouco da sua área, mas que o senhor observa com, enfim, no dia a dia, no cotidiano aí da operação. Aqui na Rádio Bandeirantes nós falamos muito, nós discutimos, esgotamos o assunto, né, com médicos, com psiquiatras, sobre a internação compulsória. E eu gostaria de saber se o senhor já viu essa experiência, o que o senhor pensa disso, se o senhor acha realmente um caminho. Olha, Sônia, eu penso que o nome mais correto é internação voluntária. Involuntária, melhor dizendo. Nós temos dois Involuntária, tipos. Involuntária. São três, né? Voluntária, involuntária e compulsória. É isso, Pedro exatamente. Campos? Você que é o nosso concluir aqui. especialista. Eu sou favorável à internação involuntária. Sabe por quê, Sônia? Porque essas pessoas não têm condições mais de discernir, isto é, de entender o seu entorno, o que está acontecendo. Não tem condições de uma pessoa nesse estado de tamanha depauperação psicológica e física de decidir, eu quero, eu não quero. Então é um ato de amor, é um ato de humanidade você internar uma pessoa dessa, para que ela seja recuperada. Aí pode ver alguém perguntar, mas será que tem lugar? Tem vaga de sobra na Prefeitura de São Paulo. Olha, Sônia, eu fui outro dia, acompanhei o governador Rodrigo Garcia, o prefeito Ricardo Nunes e também todo o staff do HC, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, inaugurar o Hospital das Clínicas Perdizes. Tem 80 leitos para dependentes químicos. Uma maravilha de hospital em Perdizes. E os leitos estão vazios. Então, veja, eu acho que é falta de empatia ao próximo, você permitir que uma pessoa que não tem condições de decidir por si própria permanecer ali. Eu não sei se você já viu de perto a cena dos fluxos de dependentes químicos. Eu já vi, muito sim, doutor. Triste, Sônia. Muito triste. Eu falo como ser deprimente. humano. Impacta muito profundamente aquele que é cristão, que não é cristão, mas que professa qualquer religião. Não é possível que a pessoa concorde. Não pode fechar com os aquela olhos situação. para uma situação como essa. Exatamente. É a Realmente verdadeira concordo. Dark Kitchen da cidade, é essa aí, né? Que coisa Exatamente, triste. não dá que para coisa entender, triste. Sônia e Cláudio. Doutor e Pedro. Roberto, estouramos Mas, assim, o nosso horário aqui, Cláudio, mas temos a chance de você fazer a última colocação aí por conta do horário, mas falaríamos aqui do assunto por horas, tenho certeza. Eu Doutor amo Roberto rádio, volta, Se me não deixar volta, aqui, doutor eu vou Roberto? falando, vamos conversando. Adoro o rádio e para mim é o meio de comunicação mais completo. Mas, doutor Roberto, assim, tão dramática quanto a situação do drogado é a situação da família do drogado, né? Exatamente. São pessoas que sofrem muito, né? Tem aquela sensação de impotência, né? Fazer o quê? São pessoas, inclusive, que são as primeiras vítimas da violência E pedem do drogado. socorro, né, Cláudio? Como a gente mostrou aqui quando a gente fez o programa lá da Cracolândia, a doutora Jane, né, que é mãe de um sujeito que perdeu a vida na Cracolândia. Ela pediu socorro até o último tempo, né? E a gente que sempre coisa, lembra isso. Só quem tem na família que sabe, assim, sabe? E a Jane conseguiu passar isso para o nosso ouvinte, para a gente, de uma forma assim que você sentiu a realidade, o que era o dia a dia dessa heroína chamada Dona Jane. Agora, eu acho que é um drama também equiparado àquelas pessoas que são vítimas da Cracolândia e não tem nada a ver com a Cracolândia. São as pessoas que moram, é gente que mora na região, é gente que investiu toda a sua vida para montar o seu negócio. E de repente está lá um monte de drogado na porta, o negócio do cara vai para o espaço, ele é assaltado, ele é vítima de arrastão, né? Assim, é uma situação muito, muito ruim mesmo, mas quem paga impostos, né, quem sustenta a máquina pública, inclusive, é aquele cidadão que é o residente, é o comerciante do local lá da Cracolândia, né? Esses drogados fizeram opção por isso, né? Acabaram prisioneiros da própria opção, mas fizeram opção por isso. Eu acho que talvez talvez seja a questão central, né? O foco não seria mais adequado, doutor Roberto, se fosse na defesa do interesse do cidadão, daquele que está sendo vítima do crime na sua porta? Eu acho, Cláudio, inclusive o interesse público. Eu acho que nem é só do cidadão que tem um crime na sua porta, mas de todos nós, toda a sociedade. Uma
pergunta que é frequente, Cláudio, Sônia e Pedro, é que quando acaba a Operação Caronte? Não tem prazo para acabar. Nós temos que combater sem trégua o tráfico de drogas, ajudar a prefeitura a tratar essas pessoas, aqueles que não são criminosos, e também aguardar a requalificação do centro. Inclusive o governador Tarcísio, que é um excelente gestor, um homem preparado, já se manifestou favoravelmente à continuidade da Operação Caronte e escolheu um secretário também, o capitão Derrite, que é deputado federal, que eu fiquei 1 hora com ele conversando, levei todos os relatórios de inteligência e de investigação da Operação Caronte. Ele ficou também impressionado e se comprometeu a apoiar não a Polícia Civil, não a mim como seccional e minha equipe, mas sim a sociedade que quer, que deseja que essa questão tenha solução aqui em São Paulo. É uma solução complexa para um problema muito mais complexo. Eu tenho muita fé nessa união de propósitos, nós todos, poder público, sociedade, a mídia, que nós vamos encontrar uma solução com esse trabalho sério que nós estamos fazendo em conjunto com a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado. Dr. Roberto Monteiro, é o delegado seccional do centro, que cuida do centro da cidade de São Paulo, né? Claro, comanda as delegacias que estão aí diretamente ligadas a essa seccional de polícia e que está à frente da Operação Caronte, que combate o tráfico de drogas na região central de São Paulo. Vai ter que voltar aqui, porque não deu para falar tudo sobre o centro. Já fica o convite para em 2023 o senhor estar de volta com a gente aqui, conversar mais com os nossos ouvintes a respeito dessa região tão degradada, mas que vai ser certamente revitalizada, e estamos contribuindo com o debate para isso. Dr. Roberto, boas festas, obrigado por ter vindo no nosso estúdio hoje, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Pedro, eu que agradeço a você, também o Cláudio, a Sônia e todos os ouvintes que estão acompanhando a Rádio Bandeirantes. Eu adoro fazer rádio, não me convida que eu venho mesmo, porque não, vai ser convidado. Adoro já estar aqui convidado. Na rádio. Eu penso que é o meio de comunicação mais completo, porque não tem a imagem. Aqui agora tem, né? Pela internet tem a imagem. Mas para a maioria dos ouvintes não tem, né? Porque é a verdade. maioria está no rádio. Mas olha, como o Cláudio falou, a Sônia, é o meio de que nós podemos falar mais. O Cláudio fez ótimos comentários, a Sônia também, o Pedro, idem. É o meio que a gente tem tempo para explicar as políticas públicas. Isso para mim é ouro. Então, muito obrigado pelo convite. Todas as vezes que vocês me chamarem, todas as vezes, eu estarei aqui com muita satisfação. Um abraço e um bom dia a todos e todas. Doutor Roberto Monteiro, parabéns pelo seu trabalho. O senhor certamente tem a consciência de que está nas suas mãos uma missão épica, que é livrar São Paulo da Cracolândia. Um abraço. Contamos com o senhor.